TT eu escrevi errado. É verdade. É domingo. Verdade. Então, domingo a bola rola. Cruzeiro 3, Coritiba 1. Bola rola no Independência. Aleph Manga marca pro Coritiba. Tá suspenso. O Cruzeiro, então, Aleph Manga não marca pro Coritiba. Quem marca do Coritiba, então? Edu, será que vem? Eu acho que não vem não, tá? Eu acho que o Edu não vem, não. Vem, ô... Não sei não, gente. Já tô... Não, se vier, tudo bem. Pô, do Edu. Tô dando meu jeito aqui. Sem Cruzeiro problema, marca. né? Ele não joga na Série A. Ele não joga na Série A. Você quer que eu te Não é? fale? Você quer que eu te fale quem vai fazer os gols do Cruzeiro? Quero. Pois bem. Gilberto volta a marcar. Só falta você falar comigo que ele tá suspenso. Mas não tá. Não, não tá. Gilberto volta a marcar, tá? Tá à disposição. Você quer que eu te fale que ele vai marcar quantos gols? 2 do Gilberto. E o outro? Machado, batendo de fora da área. 33 minutos do segundo tempo. Não. Cruzeiro tá ganhando por 2-1. Machado vai pegar uma bola, vai esticar do meio da rua. Vai 2 meter gols na do gaveta. Machado em sequência? 3 para nós, 1 para o Coritiba. Então, o Aleph Manga tá suspenso mesmo? Tá suspenso. Ele e o Henrique. Quem que vem pro Lembra lugar do Henrique, dele, hein? zagueiro? Palmeiras. Ô, claro. Os dois Copa tão do suspensos. Mundo aí. Foi pra É, Copa Copa do Mundo. Felipão. Bem lembrado. Felipão, Sim. Sim. Foi a Felipão, Copa do Brasil. convocado pelo Felipão. Quem será que joga no lugar do Aleph Manga? Vai ser o autor do gol, inclusive. Tem aquele atacante Zé Roberto, tem o Zé Roberto, Roberto. e tem o próprio Edu, mas eu acho o Edu. Não, acho que o Edu não vem, não. O Edu tá há muito tempo sem Não vai atuar, jogar, né? não é. O Edu, acho que o último jogo dele, se eu não me engano, é em abril ou até antes. Então, assim, a gente sabe que o Edu, até pela cobertura aqui do Cruzeiro e tal, o Edu ele tem um problema com a balança, ele tem um problema com o condicionamento Ele físico. já Ele contou mesmo isso falou em isso. entrevista, Ele mesmo sim, falou sim. isso. Então, assim, o Edu há muito tempo sem atuar, e sendo que as atuações dele nessa temporada foram nos Emirados Árabes, eu acho que ele vai precisar de bastante tempo para ter a melhor forma física e tudo, então eu acho que o Edu não vem, não. Será que o Edu vai render na Série A? Eu acho que não. Eu também honestamente, acho que não. É que, Eu também acho que não. o Edu... Do jeito que você tá achando que ele vai, não vai. Não. Você acha que o Edu vai jogar com o Aleph Manga? Sabe por que eu acho que o Edu não vai render? Assim, o que a gente viu na Série B? Porque o time não ajuda. O Edu ele é um jogador de definição, ele não é um cara que vai buscar a bola igual o Aleph Manga faz, dribla 2, ou dá um passe, ou faz um gol. O Edu é um cara que ele precisa de ser E precisa municiado. ser muito bem controlado essa questão que você chamou a atenção, que não é viagem nossa aqui. Mais que Ele já isso- falou em entrevista da dificuldade que tem para manter o peso e enfim, e o preparo. Mas é difícil, Mas, o time ô, Gagi, tem suas limitações, o Coritiba luta desesperadamente contra o rebaixamento. Acho muito pouco provável que o Edu seja titular. Mas, por causa da limitação financeira e tal, talvez, quem sabe. Mas eu não acho que será ele o substituto para o jogo de... Até porque nem as mesmas características são, não sei. Mas, enfim, eu até... Não é que eu não confio no André, mas até estava vendo aqui sobre o Aleph Manga, pô, melhor jogador do Coritiba não vem pro jogo. Pois não, Thiaguinho? O HG, mais que isso sobre o Edu, eu acho que ele tem uma questão técnica que pra Série A talvez não se encaixe tão bem. No ano passado ele ficou um período sem marcar, você lembra quanto tempo? Você que é bom nisso. 14 Cabeça é jogos, maravilhosa. o jejum foi quebrado, Cruzeiro 4, Náutico 0. Esse Ele cara é uma voltou a marcar. piada. Ele chegou a ser reserva. Ele, né, não tem, falou. ele não tem um 13. cérebro, ele tem um HD, é Não, impressionante. de vez em quando, Mas alguma 14 jogos sem marcar numa Série B. Cara, o nível de enfrentamento de Série B e Série A são muito diferentes. Eu acho que o Edu vai sofrer bastante para conseguir se adaptar à Série A do Campeonato Brasileiro. E eu acho que ele não vai conseguir render o que talvez alguns amigos nossos esperam que ele renda. Por que você olhou pro Elton? Marcelino Moreno, que vai substituir o Gringo, né? Manga. É gringo, não é? É. Argentino. Belo É, nome. ele é um jogador de Marcelino ponta Moreno, não. Agora, Edu ou Henrique Dourado? Filhote do Marcelo. Edu ou Henrique Dourado? Henrique Dourado. Henrique Dourado, me ajuda aí, ué. Você prefere? Você, Valor. Pela tal experiência na Série A, Henrique Dourado. Você, Eltinho. Edu. Prefere Ah, Edu cala a ou boca. Henrique Vamos bater Dourado? nesse cara hoje. Por que Hoje eu você vou é bater sempre do contra, cara. É porque eu não tenho o recorte nessa do aí- Edu na Série A. Por isso, eu queria ver também. Eu tenho muita dúvida. Mas tá? então, você não tem o Eu queria recorte, ver. Não, mas aí eu fico com a memória Quantos do que anos ele ele tem? fez pelo Uns Cruzeiro 28, no ano 29? passado. Aí, olha lá, Eu acho que ele foi você não prestou importante. atenção, por isso Eu você não prestei rebateu. atenção. É que eu ia falar isso agora. O Edu tem 28, 29 anos por aí. E eu tava só tentando checar isso pra poder trucidar o Elton com meus argumentos. Mas enfim, o Edu, cara, é um cara de 28 anos, 29 anos. Ele nunca conseguiu render numa Série A. Ele nunca jogou uma Série A. nunca jogou, Então, assim, eu acho muito difícil que um cara nessa idade, que já é uma idade de experiência no futebol, ele consiga mostrar algo diferente do que ele já mostrou até aqui. Muito difícil. Eu tô com ele vocês, mesmo. acho que pela rodagem, o Henrique Dourado. Pro seu time agora, pro seu elenco.
Mas uma questão que chama a atenção, porque assim, é o que você falou, a gente ainda não viu o Edu numa Série A. E aí, imagina, mete gol pra cacete, É, o Elton pois vem é, e aqui, aí cava nós vamos todo pagar mundo, ali. cala a mas- boca. Não, Não, e o Henrique Dourado? mas assim, abemos calma, né? Como diz o outro. É que assim, a gente não está falando aqui tecnicamente o Edu e o Henrique Dourado. Eu, por exemplo, eu estou ponderando a questão da experiência de ter disputado uma Série A. Eu não acho que o Edu com a bola nos pés, por exemplo, ele tenha mais problemas na definição do que o Henrique Dourado. Não, e tem uma questão aí também, Valuzão, que é o seguinte, para o Cruzeiro ter liberado, falei isso ontem lá na Itatiaia. Vale pagar 1 milhão por mês ao Matheus Pereira? A pergunta que o Pansieri me fez foi essa. Por quê? A informação que o Pansieri deu, que ele apurou junto com o Pio, é de que o Cruzeiro teria oferecido entre 50% e 55% do que o Matheus Pereira ganha lá. E lá ele tem um salário de 2 pau. Segundo informações, 2 milhões. Então o Cruzeiro ofereceu o quê? 1 milhão para ele. Caramba, velho. Aí não a sei quanto o pergunta Cruzeiro que ofereceu, o mas Léo é me fez é, bom. vale a pena investir 1 milhão no Matheus Pereira? O que eu disse? Disse, olha, o Cruzeiro deve ter alguns motivos para fazer uma proposta e trazer um cara como o Matheus Pereira pagando 1 milhão de salário. Equipe de análise de Você desempenho. pagaria? Aí vai ao encontro daquilo que eu disse anteriormente, que virou, inclusive, resenha em rede social. Para você investir 1 milhão por mês de salário, eu traria um jogador já estabelecido, conhecido, Mas o Matheus etc. é HG. Calma aí. O que não quer dizer que se o Cruzeiro realmente pagar 1 milhão por mês, ele não possa chegar e ser dos principais jogadores do elenco. Por que eu disse isso? Porque o Cruzeiro tem mais recursos do que todos nós aqui para analisar uma contratação. Claro. Tem coisas que o Cruzeiro analisa. Por exemplo, você traria o Pesolano? Não. Nem sabia quem Você era. traria o Pepa? Não. Então, eles trouxeram e acertaram nos 2 nomes. Logo, eles têm informações que nós não temos e por isso vale o registro de que, bom, se estão atrás do Matheus Pereira pagando 1 milhão de salário, é porque eles têm informações que nós não temos. E outra coisa, seguramente o Cruzeiro não ligou e falou assim, nós estamos pensando aqui, vem pra cá e tal. Passou pelo Pepa. O Pepa deve conhecer bem a ponto de dizer, eu quero esse cara aqui. É o que eu preciso, as características que ele tem são características que são as que eu preciso aqui dentro. É o que pode justificar, porque é um baita salário, Valuzão. Mas o Tava importante- ameaçando o valor aqui agora pra ele Por quê? contar o salário. Eu não sei. Ele não quer me falar o salário. Não, eu não sei. Qual o salário? A proposta. Se eu soubesse, eu Ele falava. sabe do que Não, mas Não. o que você deu de informação ontem? Repete. Não. Foi trazida já há algum tempo, não ontem, pelo Samuel Venâncio, que assim, a nível de Brasil, é grande salário. 1 milha. É a nível Por de aí Brasil. deve ser, né? Assim, por exemplo, a proposta que o Cruzeiro fez não é para caso ele venha, ele ficar, por exemplo, se eu tivesse, vou citar aqui os clubes que mais pagam hoje. Se eu estivesse no Flamengo, ele até poderia estar ganhando mais. Mas não aquela coisa assim, de tipo, se eu fosse pro Flamengo, eu ganharia 3, 4 vezes. Não é isso. O Cruzeiro fez uma proposta nível prateleira de cima do futebol brasileiro. Eu não sei valores, com sinceridade, mas assim, ele tem muito dinheiro a receber lá. A grande questão é o que ele vai decidir a respeito do contrato. Ô, dele. Grafa, É isso. eu tava conversando com um cara muito próximo ao Matheus, e o que ele tava me falando é justamente isso, cara, a questão da grana que tá pegando. Porque hoje ele ganha um salário lá altíssimo. É isso mesmo, 2 E ele milhões? tem, dá mais ou menos 5 milhões de euros ano, né? E contrato até 4 ou 5 milhões? E até 2026, 30 né? de junho de 2026. É, O muita euro tá... Dá mais ou menos 30 milhões de reais, Ontem, HG. 5,38, hoje eu não sei quanto. Dá mais ou menos 30 milhões de reais. Eu tinha feito as contas aí esses dias, dava 29,05 Por ano. Por ano. Dá Então, mais ele de tem 2 milhões por ele mês. tem um Dá mais de 2 contrato- milhões por mês, Ele então. tem um contrato de 30 milhões de reais por ano na Arábia Saudita. E ele ainda tem mais 24, 25, 26, 3 anos de São contrato. mais 3 anos. Então isso pesa muito. Ele tem 90 milhões de reais para receber nos próximos 3 anos. Então assim, se a gente parar para pensar, é natural que um jogador desse calibre hoje queira continuar ganhando isso. E cara, o Matheus Pereira, ele valeria a pena, eu acho, se o Cruzeiro conseguisse convencê-lo a reduzir um pouquinho que seja o salário e receber que seja 1 milhão de reais mês, suponhamos que seja isso, eu acho que seria muito interessante. Por vários motivos. É um cara que se destacou na Europa, ele conseguiu jogar bem na Premier League, ele é um cara que foi uma das maiores contratações até aquele momento da história da Arábia Saudita, pagaram 20 milhões de euros pela contratação dele e hoje o clube aparentemente não quer a manutenção do jogador.
Então, ele até topa sair, desde que alguém consiga bancar o contrato que ele tem. Além do Cruzeiro, quem quer? Cara, eu sei que lá no início do ano, Corinthians, Botafogo, Palmeiras e até o Flamengo tinham tentado a contratação. Hoje eu não sei quem mais gostaria de contratá-lo. Eu sei que o Cruzeiro é o principal interessado. É só deixar claro que é o seguinte, a gente até coloca algumas vezes, o teto do Cruzeiro. O Cruzeiro nunca falou em teto e até no, hoje em dia, isso foi bem explicado lá para quem esteve na Toca da Raposa 2, o Cruzeiro tem uma espécie de plano de carreira para os jogadores, tanto na categoria de base quanto chegando ao profissional também. Então, há uma espécie de linhagem ali dentro daquele plano de carreira, como diria o professor Celso Rotti, o atleta pode galgar parâmetros e atingir níveis salariais diferentes.